Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos aprender a criar a lista suspensa pesquisável para mais de uma célula. Recebi alguns comentários me perguntando se existia a possibilidade de nós colocarmos a pesquisa por aproximação em outras células da mesma coluna. É como se fosse uma lista suspensa tradicional. Voltando lá para a nossa planilha de dados, a nossa coluna de localizada, ela tem uma fórmula que aponta especificamente para a célula B2. E este apontamento é justamente o que impossibilita da gente utilizar o mesmo processo para as outras células da mesma coluna. Então agora nós vamos aprender como criar a mesma validação, a mesma lista suspensa para todas as células de um intervalo, utilizando um pedacinho de VBA. Inicialmente nós vamos dar um nome lá para a nossa B2, onde a primeira lista pesquisável se encontra. Eu vou dar um nome para ela. Vamos lá em fórmulas, definir o nome e vou chamar esta célula de células. Então, coloquei o nome aqui. De célula pode ser qualquer nome que você desejar. Então, coloquei aqui célula. Dei OK. Então, está nomeado o nosso intervalo. Vou voltar lá para a minha tabela de dados, onde eu tenho a nossa fórmula que faz a busca do conteúdo por aproximação. E vou alterar aqui de B2, eu vou colocar o nome que nós demos para a nossa célula. Teoricamente nada muda. Então se eu pesquisar aqui qualquer informação, eu vou colocar aqui Souza. E o nosso conteúdo continua fazendo a mesma pesquisa que faria como nós mostramos no vídeo anterior. O grande detalhe está agora em como nós vamos replicar isso para todas as outras células. Então nós temos a nossa lista suspensa. Eu vou replicar essa configuração da nossa lista suspensa para todas as nossas outras células. Então eu vou pegar aqui 20 células. Vou lá em dados, validação de dados. Vou limpar essa configuração que eu tinha aqui na minha B2 e vou refazer a minha configuração. Então eu chamei o meu intervalo de lista e eu apontei agora todas as minhas células estão configuradas como uma lista suspensa, mas a minha segunda célula ela não funciona. A primeira funciona. Então eu consigo aqui fazer a busca por aproximação, mas se eu aplicar essa informação na segunda, eu não tenho nada como resposta, justamente porque o nosso conteúdo lá da minha planilha de dados, a nossa fórmula, está sempre apontando para B2. E o objetivo justamente é colocar um pouquinho de VBA para que o Excel entenda que agora eu estou na minha B3, depois B4, B5, B6 e assim sucessivamente. Então, para a gente chegar lá no VBA, eu vou acionar aqui o meu menu desenvolvedor. Então, cliquei em menu desenvolvedor, Visual Basic. E eu vou selecionar aqui a minha planilha 2, planilha principal, que é justamente a planilha que nós estamos trabalhando. Então, planilha principal. Aqui, nessa caixinha de combinação, onde está escrito geral, eu vou escolher o Worksheet. E ele vai carregar automaticamente para a gente o método aqui Selection Change, que é justamente o que nós queremos. Então, quando a seleção da nossa planilha for alterada, ele vai executar o comando que nós vamos colocar aqui. Então, o comando é bem simples. Eu vou colocar se
o target, que é justamente a célula que foi clicada. Né? Ele está dizendo aqui, né? Target as range. Então, está dizendo que target é um intervalo. Se o target.column, né, se a coluna do intervalo que eu cliquei for igual a 2, no caso esse 2 é porque a nossa coluna é a coluna B. Né? Então, A é 1, B é 2, C é 3 e assim sucessivamente. Então, se a minha coluna for igual a 2, vou fechar aqui o meu if, e agora eu preciso dizer que a célula que ele clicou, eu vou chamar aquele intervalo de célula. Então, voltando aqui, antes de preencher, voltando lá para o Excel, a nossa B1 nós chamamos de célula. Justamente porque esse intervalo eu quero repassar para todas as outras células. Então, quando eu clicar na B3, eu quero que a B2 deixe de se chamar célula e a B3 passe a ser a célula. Dessa forma, a nossa fórmula aqui na minha tabela de dados vai funcionar corretamente, ou seja, ela vai levar em consideração a célula onde está o cursor lá na nossa planilha principal. Então, vamos voltar lá para o Visual Basic. Então, se a coluna da minha célula que foi clicada for igual a 2, ou seja, for a coluna B, a seleção, então selection.name, então o nome da seleção, ou seja, o nome da célula que eu cliquei, vai ser célula. Então, simplesmente eu estou alterando o nome do intervalo. Estou falando agora o intervalo nomeado, né, a célula que eu cliquei, vai ser a célula que a minha função vai levar em referência. Então, eu vou deixar de apontar para a B2 e vou apontar, no nosso exemplo, para a B3. Simples assim. Então, verifiquei se a coluna que eu estou clicando é a coluna que contém as minhas listas suspensas. Se for a coluna que contém as minhas listas suspensas, eu altero o intervalo nomeado para a célula que eu cliquei. Então, vou clicar aqui no símbolozinho do Excel, voltei para cá. Então, se eu clicar aqui na B3, notem que agora ele diz que a minha B3 é aquele intervalo chamado célula. Então, se eu colocar aqui Costa, por exemplo, e clicar na lista suspensa, vou ter somente os nomes que contêm a palavra Costa. Então, vou escolher aqui o Vanderlei. Agora, se eu voltar para a B2, agora a B2 aqui tem o nome de célula. Logo, com essa alteraçãozinha, nessa inclusão deste comando VBA, cada vez que eu clicar em uma das minhas listas suspensas, ela vai receber o nome de célula e a nossa função, lá na nossa tabela de dados, passa a olhar para este conteúdo. Se eu clicar em outra coluna, como o número da coluna não é o número 2, ele vai desprezar, simplesmente não vai fazer nada. Então, ele só vai levar em consideração se eu clicar na minha coluna. Com isso, nós finalizamos mais este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe suas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Eu sei, é só Excel.